Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vai falhar o dia, mas não a análise. Vamos falar sobre Magalu. Sim, vou começar aqui pela performance dela no ano, para dar um recap para vocês aqui, uma atualizada. Depois nós vamos para o DI Futuro, tá? Então o movimento de estresse do DI Futuro, na minha opinião, está chegando, né? Depois que passou dos 11% aqui, não tem muito para onde ir, pelo menos a minha opinião. Óbvio que com um novo conflito geopolítico agora, mais um conflito armado, mais um conflito com possibilidade de escala, mais um conflito que envolve grandes potências, né? Então, Israel e Palestina, não Palestina, mas sim Hamas. Né? Então esse conflito pegou todo mundo aí de surpresa no final de semana, muito triste. Né? E vamos ver os desdobramentos que podem impactar, pessoal, curva de juros no Brasil e câmbio. Não vejo impactar Petro, Vale, exportadoras de maneira geral, tá? Mas curva de juros e dólar, sim. Tá? Então, para você que está fora do Ibovespa, fora de Petro, Vale, bancos, muito provavelmente, a depender de hoje, domingo, que eu gravo para vocês, quais serão as comunicações, quais serão as atitudes, quais serão as ações tomadas aí contra o Hamas, a depender de quão escalável quais os países envolvidos ou não, teremos aí dólar se fortalecendo no mundo, tá? E curvas de juros sendo estressadas novamente. Então isso impacta empresas domésticas. Tá? Então se há algum impacto na minha visão, tá, dos acontecimentos desse final de semana, eles podem impactar a parte doméstica de renda variável dos países. Tá? Impactar exportadoras, especificamente Brasil falando, tá? Não vejo. Tá? Eu não vejo esse impacto. Tá? A priori não seria essa a dinâmica, até a possibilidade de um impacto, infelizmente, né, positivo, caso envolva Irã, por exemplo, caso envolva Turquia, caso envolva países aí que têm um tamanho maior em relação à exportação de grãos, de energia, de petróleo, óleo, etc. Pode ser louvável aí, ter uma inflação aos moldes, bem menor, né, mas ainda assim aos moldes na tendência do que fez Rússia e Ucrânia. Né, que teve ali uma inflação bem grande, principalmente no trigo. Naquele momento nós podemos ver ali reverberar para algo desse tipo. Então, olhando para commodities e olhando para curva de juros, olhando para câmbio e para curva de juros, sim, eu vejo uma possibilidade de depreciação dos ativos sensíveis a elas, porque pode ser que a gente abra curva de juros no Brasil, por exemplo, pode ter mais uma semana, amanhã é feriado nos Estados Unidos, nós temos feriado aqui também dia 12, tá? Pode ser uma semana de abertura de curva de juros. Tá? Essa abertura aqui até os 11,85, 11,75, que nós estamos praticamente, pessoal, a curva de juros média aí, 2027, né? A curta agora praticamente, né? Nós estamos de volta ao período pré, durante e pós-eleição. Tá? Nós estamos de volta nessa faixa aqui. Não era o cenário base na minha opinião, a gente parava um pouquinho antes, não muito antes, um pouquinho antes, embora o corpo dos fechamentos ainda esteja no meu cenário base, tá? Ainda esteja um pouquinho abaixo aqui do meu cenário base, tá? Mas confesso que as caudas que fizeram estrago. A sexta-feira foi um movimento importante que os mercados fizeram de maneira geral, tá? Mas ainda assim não está fácil, não está, vamos dizer assim, aliviada a curva de juros se nós olharmos, por exemplo, para julho. Tá? Então, julho foi topo do Ibovespa e apesar da queda da Selic, nós tivemos abertura de juros. Tá? E como as commodities tiveram seu protagonismo, mas de maneira alternada, uma hora foi Petro, outra hora foi Vale, tá? Nós não conseguimos aqui suportar essa abertura de juros lá nos 120 mil. A gente tentou, ficou ali algumas semanas no 120 mil, consolidado, 119, 117, 120, etc., mas aí não, nessas 3 últimas semanas aqui de abertura forte de juros, a bolsa sucumbiu. Tá? E viemos, no caso do Ibov à vista, aos 111.900, né? No Ibov Futuro, perdão, 111.900. Ibovespa à vista, acho que 111.700, se eu não me engano. Tá? Então essa historinha, ela por hora está ofuscando a queda dos juros, Selic, pois a abertura dos juros está forte e o ganho também da moeda americana em relação aos pares, tanto desenvolvidos como também os emergentes. Tá? Há um trade, né? Há uma espécie de defesa de moedas de vários países, China sendo o principal deles,
onde eles estão vendendo seus títulos públicos americanos, tá? Pegando esse dólar da venda, tá? Para defender, para estabilizar a sua moeda. Porque o dólar, de fato, correu aí versus outras moedas do mundo. Tá? Então ele teve essa tendência prolongada, o que dificultou, pessoal, por que eu estou falando de dólar? Porque ele também está linkado, né, à política monetária americana, ao status da força econômica americana, está impactando a curva de juros, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. Então essa subida de juros aqui, pessoal, não tem a ver, minha opinião, com Arthur Lira, com Lula, com seja lá o que for, doméstico. Aqui a gente olhou bastante para fora. Tá? E a gente replicou praticamente a abertura de juros americana, abertura de juros no México, abertura de juros no Chile, abertura de juros na Colômbia e por aí vai. Tá? Então é um movimento que pode, com os acontecimentos de ontem e os desdobramentos que já começam a acontecer hoje, domingo, tá? Podem ter mais uma semana de estresse. Tá? Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, a gente pode ter baixa liquidez, deve ter baixa liquidez por aqui, o que pode gerar, caso hoje não tenhamos algum movimento mais de tranquilização, tá? Pode gerar abertura dos juros globais, tá? E fortalecimento do dólar. Isso não é bom para small caps. Por o Ibovespa, bancos e commodities, pessoal, eu não estaria ali tão preocupado. Geralmente, conflitos, a gente tem visto que no frigir dos ovos ali, eles inflam o preço de commodity, fortalecem o dólar, e isso, de certa maneira, é positivo para as empresas do Ibovespa. Estou contando toda essa história porque é um evento muito triste que aconteceu ontem e está acontecendo, né, no gerúndio aí, tá certo? Então, fica complexo a gente só analisar a Magalu, embora já esteja difícil, né? Na análise da Magalu nua e crua, né? Eu vou até passar pelo disclaimer já para vocês, né? Só para deixar a regrinha bonitinha. Eu sou Bruno Mazzoni, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, mas a gente fala também de geopolítica, às vezes, e de empresas que não pagam dividendos, como é o caso da Magalu. Então, considere se inscrever se você gosta também de empresas alternativas ao mundo do dividendo. E se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários, pessoal, de algum ativo para eu analisar. Tá? Voltando, eu considero... perdi um pouquinho da linha de raciocínio aqui, mas usando o mapa de calor, pessoal, olhando para as oportunidades do ano, né, aqui é um mapa de calor year to date, né, 2 de janeiro em diante. Então, o que eu vejo aqui? Os trades mais consensuais estão rolando. Né, então, nós temos as educacionais subindo para caramba, Cogna 20 e Dux quase 100%. Nós temos as construtoras de baixa renda subindo, que estão aqui. Algumas estão no financeiro, outras... Eu não sei aonde que o TradingView coloca as outras aqui. Mas construtoras, de maneira geral, estão crescendo bastante, rentabilizando bastante. Está bem aqui no financeiro, MRV, Tenda, né? Se tivesse direcional, ia estar por aqui também com muita alta. A Cury com muita alta. Tá? Bancos, de certa maneira, estão indo bem. Tá? Não estão indo mal. O Itaú está subindo 17%. Fazia muito tempo que o Itaú não subia acima de 2 dígitos. Itaúsa a mesma coisa. Tá? A gente vê ali essas empresas indo muito bem, obrigado. Tá? A minha querida Fleury está dando o ar da graça agora. Vejo como uma das principais oportunidades junto com o JBS, tá? Para esse terceiro, quarto tri. Mas olhando para o mapa de calor e construindo um raciocínio, pessoal, qual que é a próxima tendência, onde está a simetria, né? Eu ainda considero, né, o setor de saúde aqui interessante, como Fleury sendo a principal, especificamente Fleury, então Bruno Mazzoni, Stock Picker aqui. Gosto de JBS, como eu falei, os frigoríficos de maneira geral vejo com bons olhos, pode ser também a sua Minerva, pode ser a sua Marfrig, não tem problema ali, frigoríficos de maneira geral. Não vejo, apesar da queda, oportunidade no minério. Vejo sim, e já está sendo uma realidade, oportunidade na celulose. Então, Klabin sobe 20% no ano. Tá? Sobe 20% no ano. Suzano sobe 16,5% no ano. A Irani sobe 80% no ano. Vejo oportunidade no varejo segmentado, então gosto de pets. Tenho alvos para baixo, talvez até especule em pets. Tá? Natura tem que se ficar de olho. Né? Pode ser uma grande oportunidade, já está subindo 25%. Mas quando a gente vai aqui para o setor da Magalu, pessoal, que eles chamam aqui de comércio, de varejo, etc.,
Tem empresas que não deveriam nem estar aqui, né? Essa segmentação do TradingView não é a melhor dos mundos, mas vamos segmentar, eu segmento em 2 aqui, tá? Os marketplaces, tá? Magalu e Via, e Americanas que nem conta mais, e os vestuários, tá? Que estão apanhando, lojas Renner, a Arezzo, tá certo? A Guararapes, que estão apanhando bastante. Entre marketplace e vestuário, pessoal, que estão caindo 30%, 40% por aí, a oportunidade que eu vejo é em vestuário, não no marketplace. Oportunidade que eu digo de você médio e longo prazo. Você tático, aí sim, Magalu, e eu vou continuar com os mesmos alvos ali, não deixa de ser um baita de um alvo e muito mais do que 100% do preço atual. Então, você realmente vai ganhar muito dinheiro aqui se eu estiver certo, né? Não é uma recomendação, nunca é. Por isso, disclaimer no começo, mas Magalu hoje já tem muito mais de 100% de upside, tá? Açaí eu vejo interessante, Grupo Mateus sem dúvida nenhuma, tá? Gosto dessas empresas que estão das que estão sofrendo, tá? Em 2023. Eu olho com carinho aí para o setor de vestuário, para médio e longo prazo. Então eu tenho Soma, né? Grupo Soma, não falei, então eu tenho essa empresa, estou prestes a aumentar bastante ela a um alvo específico. Tá? Fleury eu gosto bastante depois da sinergia, tá? Utility sempre, embora para geradoras aqui, as geradoras podem sofrer ali 1 ou 2 anos, pessoal, de lateralização simplesmente porque nós estamos com excesso de oferta, tá? De energia por causa aí de toda a cronologia hídrica, né? Temos muita energia, tá? Então a oferta está crescendo muito mais do que a demanda. E de repente a gente pode passar por um período aí de recessão ou estabilização ou queda econômica e a gente vai ter essas empresas de fato aí com estoques lá em cima e preço de energia lá embaixo. Por que a tarifa não abaixa, pessoal? Aí é outro pepino, tá? Outra coisa para a gente discutir aqui. Mas enfim, a energia está baratinha aqui. Talvez as geradoras sofram um pouquinho uma lateralização no curtíssimo prazo, mas será a oportunidade para acumular barato, né? Então a gente já vê as principais subindo para caramba esse ano. Sempre, né? Equatorial quietinha, sem ninguém falar, subindo 17. Engie quietinha, sem ninguém falar, subindo 14. E a CPFL recentemente também tá mandando bala e subindo quietinha, tranquilo. São Martinho capturou muito bem a problemática na Índia, tá? Junto com Jales Machado, mas São Martinho é a melhor. E a Raizen deve capturar uma hora ou outra, tá? Deve capturar também uma boa alta com o etanol de segunda geração. Então tem oportunidades em empresas que estão caindo 30%. Eu vou focar aqui na parte do consumo e varejo que não subiu ainda, tá? Que seria os marketplaces aí e a parte de vestuário. Eu acho que vestuário para longo prazo mais oportunidade. Marketplace, pessoal, continua uma dinâmica muito ruim para o investidor e muito boa para o cliente. É muito bom você ser cliente de um Mercado Livre, de uma Magalu, de uma Amazon, certo? Mas essas empresas têm uma competição muito forte, uma barreira de entrada quase que zerada. Então, como investidor, talvez ali não seja o melhor dos mundos, como trader, sem dúvida nenhuma. E falando de trading, né? Falando de operações táticas, eu sei que trader, putz, é uma palavra péssima, né? Uma especulação de médio prazo ou um investimento tático. Acho que eu vou falar um investimento tático que tem fim, começo, acumulação, meio, paciência e fim. Pois bem, pessoal, eu não considero, né, a nossa curva de juros abrindo o suficiente, tá, para além dessa região em vermelho aqui. Ela se estende até os 12,56, tá? É bem verdade, não é só essa faixinha vermelha. Mas o grande movimento que nós tivemos de março, arcabouço fiscal, até julho, tá? Março, abril, junho, julho. Praticamente entre 3 meses aí, se considerar março, um mês ainda que nós estávamos consolidados, tá? Abril, junho e julho, então, de tendência. Agora nós estamos de julho, então agosto, setembro e outubro. Acredito que sim, outubro ainda será um mês de estresse. Ganhamos mais um item aí para estressar a curva de juros esse final de semana, infelizmente, muito triste, tá? Mas podemos ter no rally natalino novembro, dezembro e janeiro de fechamento dessa curva. Então, aos pacientes e a minha expectativa em relação ao setor, investimento a longo prazo versus, né, investimento tático, vamos para a Magalu. E eu digo, pessoal, a Magalu tem num repique da curva de juros para baixo, tá? Seja em novembro, ou seja em outubro, ou seja quando for,
Tá? O mínimo de alvo em 3,15 e o mais natural para mim continua sendo o 5,30 e o 5,89. Tá? Então isso é mais do que 100%. Sem dúvida nenhuma. 3,15 tá próximo, inclusive. Tá? Quais são os alvos, pessoal? O 1,60 e o 1,62 que não tocaram ainda das faixas amarelas. Tá? Então o Brunão sempre falou para vocês aqui, não acertei na minha previsão, que nós não iríamos romper a mínima da PEC Kamikaze. Rompemos, mesmo com juros não estando em níveis da PEC Kamikaze, nós rompemos. Né? PEC Kamikaze elevou os juros, tá? Elevou os juros a 13,50. Aqui é a PEC Kamikaze, pré-eleição. Depois da PEC a gente fechou, aí teve a eleição, tá? Primeiro turno, segundo turno, ficamos consolidados. Tá? E depois veio aquele discurso do Lula no Banco do Brasil, lá no Centro de Convenções do Banco do Brasil, e abriu os juros novamente lá para a PEC da eleição, PEC eleitoral, né? Então agora, pessoal, nós estamos, eu vou dar números aos bois aqui, nós estamos com esse fechamento aqui, em relação ao fechamento agora, nós estamos 2 pontos base abaixo aqui, 2,25 abaixo, 2,25. Tá? Abaixo na Selic, 16% abaixo. E mesmo assim, tá? Mesmo com os juros estando mais calmo, tá? A Magalu mandou bala e rompeu mínima de quando os juros estavam 2% acima. Então a Magalu foi precificada a 1,70 aqui porque os juros estavam a 13 e lá vai fumaça. Agora está negociando a 1,60 com os juros a 11 e alguma coisa. Então isso pega o analista de pé trocado, sem dúvida nenhuma, fez eu errar, ali é minha previsão, mas temos sempre na análise técnica outros alvos. Né? Então qual que é o último aqui? 1,60, 1,62, tá? E depois nós vamos para esse combo aqui, ó, dos R$1,29, R$1,19, R$1,10. Tá? Qual que seria meu planejamento na Magalu? Durante todas as setas vermelhas aqui, até então os 73 centavos aqui, eu só teria um alvo para Magalu, que é o 3,15. Depois o 5,89, porque o 5,30 já tocou. Tá, então 5,89. Com isso eu vou trabalhando aqui o meu risco. Tá? Se eu sou um operador tático. Tá? Agora o tático, o que ele tem também? Stop. Tá? O primeiro stop, pessoal, eu falei no vídeo passado, eu vou repetir aqui, faz menção à greve dos caminhoneiros. Então aqui é o primeiro stop, ele está em R$1,46. Tá? Rompeu ali, para mim não faz sentido. Tá? Esse primeiro trade eu errei. Então eu tinha um retorno, o risco está aqui estático. O próximo risco, tá? Ele vai lá para baixo, que é 2017, que é o Joesley Day ali, março, abril de 2017. Quem estava na bolsa na época lá, era a delação lá da JBS, envolvendo o Temer, aquela coisa toda. Então, esse é o segundo stop, que pode ser seu único stop, por exemplo, se você tiver cartucho aí para aguentar toda essa vol, porque temos aqui pontos, entre aspas, de compra em 73 centavos e 81 centavos, com os mesmos alvos. Tá? Eu só vou baixando aqui, ó, as setinhas. Conforme a gente vai perdendo valor na Magalu, a setinha verde vai ficando um pouquinho mais alongada, ou seja, o retorno esperado maior. Porém, o estresse de você fazer gestão de uma empresa que não paga dividendos, né, e está vendo seu patrimônio ir para o vinagre, diminui todos os dias, é grande. Então, cada um tem ali a sua percepção e a sua gestão de risco, tá? Mas é dessa maneira, então, que eu faço. Qual é o problema aqui de 2017, pessoal? É que aí sim, a partir do Joesley Day, eu não tenho nada, tecnicamente, para chamar de suporte. Até este único mês vendedor. A Magalu teve meses aqui, para não falar que na mínima, tem aqui, ó. Quanto valia? 6 centavos. Tá, pessoal. Então, assim, a Magalu tem trade para mim até o Joesley Day. Depois, mingua. Não tem por que eu tentar especular aqui, porque o meu risco é muito grande. Basicamente lá nos 6 centavos. É muito gigantesco. Então, eu fico a ver navios. Esse é o cenário máximo, então. O alvo ele é estático.
Os pontos de compra também são estáticos, porque ela não paga dividendos, então não tem ajuste no gráfico. E a gente já está navegando, tá, entre a greve dos caminhoneiros em 2018 e o Joesley Day de 2017. Nós já estamos caminhando sobre eles. Tá? Então, para mim, faz sentido lateralizar aqui e ter os alvos que eu comentei. Para o longo prazo, quem está otimista com a Magalu, eu não teria, tá, nada acima de março de 2020 como alvo. Então, nada nessa faixa, para mim, é factível com a realidade atual, pelo menos a visão atual, que os preços retornarem. Simplesmente pela condição de juros aqui, 2%, e também pela cultura que nós tivemos naquele momento, todo mundo em lockdown, muitas compras online. Então vejo que foi o mundo perfeito para as varejistas. Muita custo da dívida quase em zero, 2%, e maior volume de vendas, simplesmente porque as pessoas estavam usando mais as compras online, executando mais compras online. Então o mundo da Magalu, para mim, se resume a essas 3 setas verdes e essas 3 setas vermelhas. Tá? Tinha outras setas aqui amarelinhas, tá, que foram perdidas. Tá? Agora são essas 3 setinhas vermelhas. Eu comentei aqui sobre dois cenários de trading, né, para quem opera, para quem gosta de especular e com riscos diferentes. Tá? Mas são os 2 eventos que eu tenho como base, como suporte, literalmente, para levar os preços de volta aí aos 13,15, 5,30, 5,89. Certo? Pessoal, mais uma prestação de contas aqui da Magalu. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.